dizer que ele é o quinto no mundo em violência contra a mulher. E só no ano de 2021, durante a pandemia, foram 17 milhões de denúncias contra a violência. E apesar desses dados alarmantes, infelizmente ainda ocorrem com bastante frequência. E hoje, falando um pouco sobre uma situação trágica que aconteceu, morreu hoje em Belém, há 28 anos, Isabela Feitosa, em que ela era uma professora conhecida na rede municipal de Belém. Uma morte trágica causada pelo seu cônjuge, Carlos Feitosa, e que foi motivado por ciúmes e que ceifou, infelizmente, a vida da Isabela. Agora transmitido com vocês pela repórter Marcela Stelma, transmitido ao vivo, em frente, que está acompanhando o caso e irá entrevistar alguns amigos da vítima em frente do local em que Isabela trabalhava. Marcela, é com você. Olá, Beatriz, boa tarde a todos que estão nos assistindo também. É um fato muito triste que aconteceu aqui na cidade de Belém do Pará. A notícia do falecimento da Isabela, que era uma jovem professora que infelizmente foi vítima de feminicídio nessa noite, nessa madrugada. E eu estou aqui em frente à escola onde a Isabela trabalhava. Estou aqui com a Letícia, que era uma colega de profissão da Isabela. O sentimento de todos aqui é de indignação, de muita revolta e de muita tristeza também. Olá, Letícia, tudo bem? Eu queria saber de você qual foi o sentimento ao receber essa triste notícia do falecimento da sua amiga Isabela. Então, o sentimento que todos nós temos é de muita tristeza, porque não é fácil perder alguém tão querido quanto a Isabela era pra gente. E estamos aqui pedindo justiça pelo falecimento dela, pela morte dela, que foi um caso de muito maltrato. Então, a gente está aqui pedindo justiça pela morte dela, que isso não fique impune. Ela merece ser lembrada por tudo de bom que ela foi. E a gente está sofrendo muito com tudo isso. E ela está fazendo muita falta pra gente. Então, que seja vingado tudo que foi feito com ela. Muito obrigada, Letícia, pelo seu depoimento. Nós voltamos ao estúdio e nos solidarizamos com os amigos e familiares da vítima por essa situação tão trágica. Beatriz, é com você. Muito obrigada, Marcela. Como já foi falado inicialmente, são crimes que ocorrem com bastante frequência e que nós solidarizamos com os parentes e familiares da Isabela depois de um caso desse que, obviamente, chocou a região metropolitana de Belém. E para falarmos um pouco sobre, chamamos aqui a doutora Joyce, que ela é advogada, criminalista e professora da UFPA, que vai falar para a gente um pouco sobre a violência doméstica e um dos principais sinais do agressor, até mesmo dentro do domicílio. Doutora Joyce, boa tarde. Olá, Beatriz, boa tarde. Obrigada pelo convite, né? Infelizmente, numa situação como essa, falando mais uma vez de violência doméstica, né? Que eu trago aqui que trata-se, né, de uma violência familiar, que pode ser cometida por qualquer familiar dentro de um vínculo familiar, afetivo, né? E dentro dessa violência doméstica nós temos 5 tipos que são classificados como violência sexual, violência física, violência moral, violência patrimonial e violência psicológica. Doutora Joyce, eu tenho uma pergunta referente a isso. Como identificar os sinais do agressor? Bom, Beatriz, nós trabalhamos com três fases, com 3 comportamentos. O primeiro comportamento é quando ele começa a agredir verbalmente, se mostra muito enciumado, né? Então ele trata a mulher de uma forma assim, muito chula. E no terceiro momento, a gente tem o ato violento em si. Em alguns casos, como ocorreu, a mulher pode ser, né, uma vítima de feminicídio. E no terceiro momento, quando a gente tem essa perpetuação do comportamento, é quando esse indivíduo se mostra arrependido, né, pede desculpa, ele vive numa lua de mel e esse ciclo se torna vicioso. Muito obrigada pelo seu depoimento, doutora Joyce, visto que é um assunto importante a ser falado e situações que elas são recorrentes mesmo e até próximas de nós. E também agradecer aos telespectadores por estarem assistindo o nosso jornal. Uma ótima tarde e uma boa semana. Acabou, gente. Nesse momento, Beatriz está arrumando suas coisas para ir embora do trabalho e sua amiga Luciana percebe que
que ocorre algo de estranho em seu comportamento após a entrevista e Luciana vai até Beatriz. Bia, o que foi que aconteceu? Eu te achando tão triste, quer conversar? Eu quero. Eu acho que eu deveria ter falado isso pra ti antes. Sobre uma situação que tá acontecendo. Beatriz é mais uma das inúmeras mulheres que sofrem com a violência doméstica. Ao contrário do caso de Isabela, o curso de sua história pode mudar através de uma denúncia. Porém, as sequelas de violência provavelmente ainda a acompanharão, mas ela não se tornará mais uma mulher de investimento feminicida.